Boa noite, doutor Humberto, membros julgadores, estagiários, membros da Ordem dos Advogados, do Núcleo de Desenvolvimento, aos convidados. É uma honra estarmos aqui essa noite. Eu queria saudar especialmente os acadêmicos, que são vitoriosos, aceitaram o desafio e hoje estão aqui classificados como finalista do concurso de monografia oratória, cujo tema é um tema muito específico, é um tema delicado, que trata dos nossos direitos e prerrogativas. É muito importante que o estagiário conheça-os desde o início. Eles estão aí num trabalho árduo, é difícil, tentando passar para os estagiários quais são os seus direitos e prerrogativas, para os advogados também, que a gente sabe que muitos advogados não conhecem os seus direitos e prerrogativas. Eles estão aí ajudando a Ordem dos Advogados do Brasil com os seus trabalhos intelectuais e sociais para divulgar os direitos e prerrogativas para a classe toda. Eu gostaria, portanto, de convidar a primeira turma, primeira dupla, para iniciar a oratória. Antes eu gostaria de passar a palavra para o Dr. Vlamir para fazer suas considerações. Boa noite a todos. Com satisfação que estamos aqui mais uma vez reunidos, nosso grupo da Prerrogativas. Agradecendo aqui a presença do Dr. Humberto, os demais participantes e julgadores da mesa, o meu inseparável companheiro, Dr. Gustavo, que nessa árdua tarefa e nesse tão empenhado trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui através da Secretaria do Jovem Advogado, no Núcleo de Desenvolvimento Acadêmico, querendo trazer para vocês sempre alguma coisa nova, alguma atividade diferenciada dos outros grupos. E dessa vez foi que fomos buscar no nosso trabalho essas monografias de oratórias que hoje estão sendo apresentadas e será efetivamente concluído a sua entrega com um prêmio que será no final apresentado a todos. Eu gostaria também de agradecer a presença mais uma vez do Dr. Humberto, que graças a ele, com essa tarefa que lhe foi atribuída pelo nosso ex-presidente Dr. Aprobato, a fundação do Núcleo de Desenvolvimento Acadêmico, que até hoje vem, conforme muitas vezes já relatado, desempenhando um trabalho de trazer todos os futuros advogados, os estagiários, para a nossa casa. E que efetivamente venham, depois de formados, depois de conseguir tirar a carteira da ordem, que hoje muitos acham que é uma tarefa árdua, mas não é tanto assim, continuem trabalhando com a gente, trabalhando e exercendo a função daquilo que a gente sempre se empenhou em fazer, ou seja, ajudar efetivamente a sociedade. Antes eu gostaria de agradecer a excelente apresentação das estagiárias e convidar a próxima dupla, o acadêmico e membro do Núcleo de Desenvolvimento Acadêmico da Subcoordenadoria Direitos e Prerrogativas, Rômulo Parente Mota e César Eduardo Lavoura Romão. Cada um terá de 15 a 20 minutos para expor. Boa noite, digníssimo coordenador do Núcleo de Desenvolvimento Acadêmico, Dr. Humberto Borges Durso, ilustres orientadores do Núcleo de nossa subcoordenadoria, Dr. Hélio Gustavo Alves, Dr. Vladimir Landucci, doutores da banca julgadora, os quais eu cumprimento na pessoa do Dr. Alexander Zakimi, ilustre professor de nossa faculdade,
senhoras e senhores do plenário, colegas e não adversários, pois juntos estamos fazendo este evento cumprir a sua finalidade principal, que é o desenvolvimento acadêmico. E é com alegria que viemos esta noite, seguindo as lições do mestre João Batista Oliveira, que nos ensina que um orador deve falar em pé para ser visto, falar alto para ser ouvido, falar claro para ser entendido e falar pouco para ser aplaudido. E assim que viemos falar sobre o tema direitos e prerrogativas do advogado e do estagiário. Abordaremos este tema de forma sucinta e objetiva, enfatizando os princípios históricos, éticos e morais de que regem e dignificam a carreira do advogado, o qual é o arauto do respeito aos direitos consagrados em nossa Constituição. Já antecipo aos senhores que não defenderemos nenhuma tese, e sim apresentaremos esse tema de forma diferente, principalmente histórica. Inicialmente, tentaremos demonstrar a origem da profissão do advogado, que é o titular desses direitos e prerrogativas. Num segundo momento, passaremos a analisar o surgimento da Ordem dos Advogados, como instituição reguladora e garantidora destes direitos, por meio e força de seus estatutos. E aí sim, analisaremos com mais calma os artigos 6º e 7º do atual estatuto, que tratam dos direitos dos advogados. Para analisarmos a origem da advocacia, mister se faz mencionarmos a origem do direito. Pois bem, remontemos à Antiguidade Clássica, quando surgiu a sociedade. E com a sociedade nasce o direito, como demonstra o brocardo jurídico, ubi societas ibi ius, ou seja, onde está a sociedade, está o direito. E nos dizeres de Rudolf von Ehring, o direito não é uma criação do Estado, e sim uma criação espontânea da consciência popular. E com o desenvolvimento intelectual da sociedade, surgiram os centros de cultura, criados por Platão 4 séculos antes de Cristo, denominados academias, pois suas aulas eram ministradas nos jardins de um cidadão amigo de Platão, chamado Academo. Os intelectuais que frequentavam as academias tinham grande e sagrado respeito às leis, haja vista o exemplo de acatamento às leis, que nos é dado pelo fim trágico de Sócrates, quando, acusado de corromper a juventude com seus ensinamentos, foi preso e amigos do filósofo chegaram a tramar-lhe a fuga, mas ele não aceitou fugir e permaneceu preso, dizendo: nada existe na terra tão respeitável como as leis da pátria. A morte é menos dura que o remorso que me causaria o crime de burlá-las. E assim, firme em seus princípios, na hora marcada, emborcou o copo de cicuta e morreu serenamente. Mas naquela época, não se admitia a defesa de terceiros em juízo. Os cidadãos que fossem acusados de qualquer crime tinham que ir de per si defender seus direitos perante o tribunal. Sendo assim, não existia a profissão de advogado, mas existia a profissão de ilógrafo, criada por Antífonte, um frequentador das academias que preparava, mediante o pagamento, discursos que as partes deveriam decorar e, em pessoa, repetir diante dos tribunais na defesa de seus direitos. Assim, todos os grandes oradores, até mesmo Ésquines e Demóstenes, elaboraram discursos que as partes deveriam decorar e discorrer diante dos tribunais. Tanto na Grécia como em Roma, após sua fundação por Rômulo e Remo, acontecia mais ou menos a mesma situação. Só que com o passar do tempo, verificou-se a necessidade de se ter alguém com maior conhecimento jurídico e aptidão para postular diante do tribunal, do que resultou o aparecimento da classe dos advogados. Foi Antífonte, um nobre grego,
mestre da oratória e da ciência jurídica, o primeiro advogado da história, defendendo os pobres ameaçados de sanções penais. Entre os romanos, encontramos a advocacia dividida em dois tipos. Os primeiros, os jurisconsultos, que elaboravam opiniões jurídicas com grande qualidade científica e moral, que vinculavam as opiniões do juiz. O segundo tipo, os patronos, que com grande cultura e conhecimento do diploma jurídico representavam as partes. Foi assim que surgiu a classe dos advogados. E os grupos de advogados organizaram instituições para exercer melhor controle da classe. Esta instituição receberam o nome de Ordem do Advogado. Este fenômeno se deu em diversos países, mas diante do tempo proposto, analisaremos apenas o surgimento de 3 dessas instituições: em Roma, em Portugal e no Brasil. O imperador romano, Justino, no século VI, constituiu a Ordem dos Advogados, obrigando o registro de todos os que fossem advogar no foro. Para tanto, foram impostos alguns requisitos, quais sejam aprovação em exame, boa reputação, não advogar sem falsidade, não abandonar defesa uma vez aceita, e o mais interessante de todos, não pactuar quotas litis, pois naquela época, entre os romanos, não se admitia a cobrança de honorários. Em Portugal, foi com as ordenações filipinas que se organizou, ou melhor, que se ordenou a advocacia, determinando o tempo de 8 anos para o curso jurídico, impossibilidade de advogar contra a lei, responsabilidade civil do advogado, penas disciplinares aplicadas pelo juiz e várias outras normas ético-profissionais. Estas instituições, em contrapartida, garantiam direitos a seus inscritos, semelhantes às atuais. E, finalmente, analisaremos a Ordem dos Advogados no Brasil independente. Antes da criação dos cursos jurídicos, em 1827, qualquer pessoa idônea, ainda que não formada, poderia advogar. Após 1827, o conselheiro Francisco Alberto Teixeira Aragão encampou a ideia de fundar um órgão de classe dos advogados neste país, que se concretizou com o Instituto da Ordem dos Advogados Brasileiros, fundado no Rio de Janeiro em 21 de agosto de 1843, após a aprovação do seu estatuto por Dom Pedro II. Este estatuto, em seu artigo 2º, estabelecia: o fim do Instituto é organizar a Ordem dos Advogados, em proveito geral da ciência da jurisprudência. O Instituto da Ordem dos Advogados Brasileiros manteve-se por 87 anos, cumprindo sua finalidade, a do referido artigo 2º, em 1930, por meio e força do Decreto 19.408, dispondo em seu artigo 17, fica criada a Ordem dos Advogados Brasileiros, órgão de disciplina e seleção dos advogados, que se regerá por seus estatutos. E assim, tal decreto desdobrou o Instituto da Ordem dos Advogados Brasileiros em 2 organizações distintas: o Instituto dos Advogados Brasileiros e a Ordem dos Advogados Brasileiros, que com o decreto 20.784 passou-se a denominar Ordem dos Advogados do Brasil. Só em 1954, o projeto de estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil foi elaborado e levado ao presidente Juscelino Kubitschek, que assinou e encaminhou ao Congresso Nacional. E após a devida tramitação, foi sancionado pelo presidente João Goulart, em 1963, como Lei 4.215. Em plena vigência de seu estatuto, a OAB se implementou e passou a atuar institucionalmente em todo o país na defesa dos direitos humanos violados pelo regime militar. O Estatuto de 63 trouxe inúmeras modificações ao exercício da advocacia, como em seu artigo 68, afirmando que
o advogado, no seu ministério privado, presta serviço público, constituindo com juízes e promotores elemento indispensável à administração da justiça, preceito que está em nossa Constituição e no artigo 2º do atual Estatuto da Advocacia. Mas, efetivamente, sobre os direitos do advogado, tratava o artigo 89 da Lei 4.215, sendo que este artigo foi praticamente transcrito pelo odierno Estatuto da Advocacia, Lei 8.906 de 1994. Como dissemos, praticamente transcrito, pois 2 incisos não foram contemplados. O inciso 12, que atribuía ao advogado o direito de tomar assento à direita dos juízes de primeira instância, e o inciso 23, que garantia o uso das vestes e das insígnias privativas do advogado. É assim que encerramos a parte histórica de nossa apresentação. Passando agora às considerações acerca do atual Estatuto, Lei 8.906 de 1994, que teve seu início em 14 de junho de 1988, quando o presidente do Conselho Federal, Márcio Tomás, designou uma comissão de reforma do Estatuto de 63, pois este não mais correspondia à realidade profissional e tendo em vista a regulamentação da Constituição que estava para ser promulgada. Fim dos trabalhos desta comissão, em 1992, foi entregue pelo deputado Ulisses Guimarães o projeto de lei que recebeu o número 2.938. Após a devida tramitação, em 4 de julho de 1994, o então presidente da República, Itamar Franco, sancionou o projeto, convertendo na lei 8.906 de 1994, que, como já foi dito, regulamentou o artigo 133 da Constituição Federal, que preceitua: o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da advocacia. Esse dispositivo constitucional possui 2 comandos normativos, tratando o primeiro da indispensabilidade do advogado, que não nos cabe comentar agora, e um segundo da inviolabilidade, este sim, reconhecidamente direito do advogado, tratado no capítulo 2º da Lei 8.906. A inviolabilidade do advogado está dividida em 3 segmentos: a imunidade profissional por manifestações e palavras, a proteção do sigilo profissional e a proteção dos meios de trabalho, incluindo local, instalações, dados e documentos. Mas sobre estes e outros direitos e prerrogativas do advogado e do estagiário, falará meu dileto amigo Rômulo Parente Mota. Agradeço a todos pela paciência e atenção que me ouviram. Muito obrigado, que Deus os abençoe. Com certeza, fico na posição aí mais difícil do que os senhores candidatos. Gostaria de somente salientar, antes de passarmos à fase dos resultados, que vale a pena dizer que todos os senhores que aqui estiveram falando já são vitoriosos, porque tiveram a coragem que muitos não tiveram, de chegar até aqui e enfrentar um microfone, expor os seus pensamentos na frente de uma plateia e na frente de uma banca julgadora. E digo também que o Núcleo de Desenvolvimento Acadêmico com certeza atingiu o seu objetivo maior, que é levar a vocês, estudantes de Direito, a oportunidade de trabalhar em cima de pesquisas através de um aprimoramento jurídico, para que vocês possam futuramente, quando formados, serem melhores profissionais e ocupar um destaque aqui nesta casa. Nesse sentido, eu quero parabenizar, independente do resultado que nós tivermos nesta noite. Quero parabenizar a
todas as duplas, dizendo que para o Núcleo de Desenvolvimento Acadêmico, todos os senhores já receberam o primeiro lugar. Mas, como toda a banca salientou, nós temos que, infelizmente, estabelecer terceiro, segundo e primeiro lugar obrigatoriamente. Mas, de coração, todos vocês já são vitoriosos pela coragem e pela capacidade que os senhores demonstraram aqui enfrentando a esta plateia, a este microfone e a esta banca. E agradeço também a presença de todos os parentes aqui presentes e não poderia deixar também de salientar um momento que muito me orgulhou e também me emocionou. E vou cobrar aqui, como a doutora Adriana já se colocou à disposição, convoco em nome da coordenação do núcleo para ser uma das orientadoras do nosso movimento. Agora ela fica com a obrigação de orientar um grupo de estudantes e dizer mais, que é um orgulho imenso ser seu amigo. Por quê? Porque são poucas as pessoas que nós podemos verificar hoje em dia que têm uma emoção como a sua e a sua sinceridade que expõe a todos os momentos. Então, nesse sentido, é um orgulho ser seu amigo e fica convocada e obrigada a trabalhar no Núcleo de Desenvolvimento Acadêmico. Passo a palavra, então, agora ao Hélio Gustavo para que dê continuidade aos trabalhos. Dando continuidade, vamos chamar os primeiros colocados, Rômulo Parente Mota, da ONG, e César Eduardo Lavoura Romão, da UniFMU.